Você já ouviu falar sobre o programa minimalista? Eu sou o professor José Roberto e neste vídeo eu vou explicar os pressupostos teóricos desse programa. Inicialmente, é preciso ressaltar que o modelo da gramática gerativa do Chomsky passou por uma série de modificações ao longo do tempo. Desde os anos 40, quando o programa foi inicialmente apresentado, até os anos 90, quando passou por uma reformulação, mantendo, de certo modo, os seus fundamentos. A hipótese da gramática gerativa ou da gramática universal de Chomsky, nesse modelo de 1995, intitulado de Programa Minimalista, é a existência de um algoritmo ou de um sistema gerativo binário semelhante a um conjunto de instruções, aquelas que nós geralmente identificamos nos programas de computador. Bem, esse modelo do programa minimalista fez a opção, de forma coerente com a proposta do gerativismo, pela sintaxe. Isso porque na sintaxe nós temos elementos que são considerados gerais ou universais na língua. Dentre eles destacamos o sujeito, o predicado e os complementos. Então, a proposta desse programa minimalista, como o próprio termo expressa, é identificar os princípios gerais da língua, aquilo que é considerado universal entre todas as línguas naturais. Portanto, os princípios gramaticais são propriedades que são válidas para todas as línguas naturais, enquanto que os parâmetros são as possibilidades limitadas de variação entre uma língua natural e outra. Nós vamos dar um exemplo. Duas sentenças. A sentença 1 em inglês. Peter said that he's going to travel. Vou repetir. Peter said that he's going to travel. Pedro disse que ele vai viajar. Essa foi a sentença 1. A sentença 2. He said that Peter is going to travel. Ele disse que Pedro vai viajar. Na sentença 1 e na sentença 2, nós identificamos a presença de um pronome referente. É o pronome he, ele, em inglês. Na sentença 1, Peter said that he's going to travel. Esse he tanto pode se referir ao próprio Pedro, Peter, ou pode se referir a uma outra pessoa, anteriormente, ou alusiva a uma outra pessoa. Na sentença 2, he said that Peter is going to travel. Esse he, esse pronome, ele não pode se referir a Peter, que vem adiante na sentença. Ele só pode se referir a alguém anterior. Portanto, a regra é a seguinte, o princípio é o seguinte. O princípio da gramática universal, portanto, é uma anáfora, he, o pronome he, uma anáfora deve suceder o seu referente e jamais o contrário. Tá? Então, a menção é o pronome que aparece, o pronome anafórico aparece sucedendo algo anterior. Então, esse é um princípio das línguas naturais, identificado, portanto, em todas as línguas. É um princípio, portanto, é universal. Enquanto que, para nós identificarmos o parâmetro, que são as possibilidades, as possibilidades limitadas de variação, nós vamos pegar essas mesmas sentenças. Vamos pegar a sentença 1. Peter said that he's going to travel. Então, em inglês, Peter said
that he's going to travel. Em inglês, esse pronome he, ele necessariamente precisa aparecer na sentença. Enquanto que em português eu posso muito bem escrever, ou a sentença pode ser: Pedro disse que vai viajar. Então esse ele, que em inglês é he, ele pode ser omitido no caso da língua portuguesa. Isso acontecendo, o que é que nós extraímos aqui? Bem, a identificação do sujeito nas sentenças é um elemento ou é um aspecto universal e geral. Portanto, a gente diz que é um princípio. Enquanto que a possibilidade de preenchê-lo ou deixá-lo nulo é um parâmetro. Isso porque, só para reforçar, enquanto que em português eu digo Pedro disse que vai viajar, olhe que o ele ficou ausente. Em inglês, necessariamente eu tenho que construir a sentença marcando com a presença do he. Para reforçar esse exemplo, observe bem a sentença em português. A gente diz chove. Ora, quem chove? A natureza. Então, existe um sujeito que faz com que chova. Agora, em português, esse sujeito ele pode ser um sujeito nulo, enquanto que em outras línguas, como é o caso do inglês, ele necessariamente é preenchido. A gente diz em inglês, it rains. Em português a gente diz chove, tá? Então, o princípio geral é o seguinte: o sujeito nas sentenças é um princípio da gramática universal. Todas as línguas têm sujeito. Agora, a possibilidade de deixá-lo nulo, como é o caso do português, é um parâmetro. Ok? Então, uma analogia para compreender a diferença entre princípios e parâmetros. Existem rodovias em todos os lugares. Esse é um princípio. E os carros trafegam nessas rodovias. No entanto, em algumas rodovias, os veículos trafegam ou transitam pela direita da pista e outros pelo lado esquerdo da pista. Então, o fato de haver pistas para que os carros transitem é um princípio, mas a possibilidade de que eles transitem pelo lado direito ou pelo lado esquerdo da pista é um parâmetro. Daí, o objetivo da gramática gerativa dentro desse escopo minimalista é comparar as línguas naturais e analisar quais são os seus princípios para atender a esse programa minimalista. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com quem está interessado nos estudos linguísticos. Procure as nossas publicações, nós temos livros sobre teorias linguísticas. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.